Estudarmos sua santa palavra. O tema que foi escolhido para considerarmos nesta manhã tem por título o dom do esquecimento. Bom, esquecer é uma falha muito comum ao ser humano, né? Todos nós algum dia esquecemos alguma coisa, especialmente quando temos muitas tarefas, temos muitas preocupações. Então pode acontecer de alguma coisa nós esquecermos. A quem nunca aconteceu chegar, por exemplo, na porta de casa e quando vai abrir a porta se recorda que a chave ficou em outro lugar. Às vezes a pessoa tem que pegar o carro, voltar à casa de alguém, algum parente ou amigo para buscar a chave. Acho que isso já aconteceu algumas vezes na vida com cada um de nós ou com alguém que nos é próximo, né? Alguém sai para trabalhar, por exemplo, vai pegar a condução, algo assim, e quando chega ao ponto do ônibus, percebe que esqueceu a carteira, tem que voltar para buscá-la. Acho que isso deve ter acontecido para alguém, pelo menos uma vez na vida, né? Alguém escolhe uma mercadoria e depois, quando vai ver entre seus pertences, esqueceu o cartão de crédito. E agora se dá conta de que não pode comprar aquela mercadoria naquele momento. Acho que especialmente para as mulheres isso é um pouco dramático, né? Mas todos nós acontece de algum dia esquecermos alguma coisa, né? Essa é uma falha comum ao ser humano. E a Bíblia apresenta alguns exemplos nesse sentido também, de pessoas que esqueceram em algum momento alguma coisa. Eu vou pedir aos jovens que me ajudem nessa oportunidade. Gênesis 40, versículo 23. Nessa metade aqui. Algum dos jovens, por favor, leia para nós. Gênesis 40, 23. Alguém esqueceu alguma coisa. Esquecimento é comum ao ser humano. Já encontraram? O governo-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. José ajudou tanto, consolou, animou esse homem, né? Com a perspectiva de que ele seria logo libertado. E disse: olha, quando você for libertado, conta ao faraó o meu caso, etc. Mas, depois que o problema havia passado, o copeiro-chefe se esqueceu de José. Marcos 8,14. Lá de cá, algum dos jovens pode ler, por favor. Marcos 8,14. E alguém já pode procurar também Atos 6, versículo 1. Obrigado. Então, eles saíram para uma viagem. Naquele tempo não tinha como ir ali na beira do lago, encontrar logo um supermercado, né? Comprar o que precisava, mas esqueceram de levar o pão. Um esquecimento comum. Essa é uma falha realmente muito comum ao ser humano. Atos 6, versículo 1. Certo. Obrigado. Então, Atos 6:1. Perdão. O esquecimento grave, né? Os hebreus esqueceram na distribuição diária, né, do alimento, etc. Esqueceram das viúvas dos gregos, né, os helenistas, os gregos que havia entre os irmãos. Então, as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Esse é um esquecimento grave, né? Esquecimento grave. Não sem motivo, gerou um certo estresse aquele momento ali, gerou alguma dificuldade, né? E graças a Deus, os irmãos logo tomaram providências para que houvesse mais cooperadores e ninguém mais fosse esquecido. Então, esquecer é uma falha comum ao ser humano.
Nós devemos procurar combater o problema do esquecimento, porque muitas vezes pode nos trazer, às vezes, grandes prejuízos, né? Às vezes alguém se esquece de pagar um compromisso e depois tem que pagar aquele valor bem aumentado, né? Bom, no geral o esquecimento pode nos trazer grandes prejuízos. Um dos recursos, aproveitamos para fazer um parêntese, um dos recursos para aqueles que são esquecidos é anotar, né? Anotar aquilo que tem que fazer. Então a pessoa tem uma quantidade grande de tarefas. Eu costumo, por exemplo, fazer isso, né? Eu faço uma listinha daquilo que eu tenho que fazer naqueles dias, e à medida que vou conseguindo cumprir, eu vou riscando, né? Porque senão a gente acaba esquecendo alguma coisa. Com a falta de tempo, a correria que a gente vive, né? Então, estando anotado, é mais fácil que a pessoa não esqueça. Pessoas um pouco distraídas, né? Que lidam com muitas questões também, devem buscar mecanismos para evitar de esquecer as coisas. Por exemplo, antes de sair de casa, já olha se está com a carteira, os documentos que precisa, etc. Então, alguns mecanismos para não esquecermos, né? Então, por exemplo, eu vou para um trabalho missionário. Então, a pessoa já separa a Bíblia, a chave bíblica, um livro de estudos bíblicos, né? E assim por diante. O esquecimento sempre traz problemas, sempre traz prejuízo. E no campo espiritual? E no campo espiritual, será que é assim também? Da mesma maneira. Da mesma maneira. Só com uma diferença. As consequências são mais graves. As consequências são mais graves. Muitas vezes os homens têm se esquecido de Deus. Dentro do campo espiritual é mais grave. A pessoa se esquece de ler a Bíblia, né? Se esquece de orar. Esquece uma vez, um dia. E às vezes no dia seguinte também. Pode acontecer que depois também. Se esquece de estudar a lição. Se esquece de visitar alguém que está precisando muito da sua ajuda. O homem é tendente a esquecer. Justamente porque o homem é tendente a esquecer, Deus disse de maneira bem enfática, nós conhecemos um texto famoso entre nós, Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Na sexta-feira, quando estiver faltando meia hora para o pôr do sol, lembra-te de santificar o dia de sábado. É assim? Não. Quando deve começar a se lembrar? Já no domingo, né? Já no domingo. Ele deve começar a se lembrar, deve começar a planejar. Na quinta-feira, ou na quarta-feira, ou na quinta, já passa a roupa e vai precisar. Tem uma coisinha que atrapalha na terça, na sexta-feira, na preparação. São esses detalhes que não tem como você deixar para depois. Então, podem conduzir a atrasos. Então, qual a melhor maneira? Lembra-te. Já passa a roupa antes, engraxa o sapato antes. Já vai providenciando para que não tenha que fazer nada na última hora. Não corra o risco de atropelar o horário do sábado. O homem é tendente a esquecer. Deus deu uma recomendação muito enfática nesse sentido. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 12. Ouve, ó Israel. Primeira coisa para lembrar, hein? Ouve, ó Israel. Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Qual coração? São uma maneira simbólica de dizer, né? Estarão no teu coração, ou seja, na tua mente.
na sede da tua consciência, naquele órgão com capacidade para se lembrar. Estas palavras que hoje te ordeno, em primeiro lugar, estarão no teu coração. Em seguida, tu as ensinarás a teus filhos. Isso aqui a gente não pode esquecer. De jeito nenhum. De jeito nenhum.